Continuando, eu tenho aqui 2 copos. Esse aqui tem uma planta que certamente ela é muito tóxica ao ser humano. Ela não pode ser tomada como chá pelo ser humano. Eu procurei até outra que tem uma florzinha rosa, que eu sei que é muito tóxica. Conheci um cachorro que comeu pra poder... Tava passando mal de estômago, comeu pra poder estimular o vômito. Mas acabou foi morrendo, porque é uma planta, tem uma florzinha rosa que todo mundo conhece. Que tem por aí, você encontra na rua, que nasce assim. Nasce sem o ser humano mesmo lá plantar. Já encontrei até na frente da calçada da minha casa, no meio da calçada, nasceu. Então, essa plantinha é muito tóxica. É veneno. Deus que criou. Ah, você pode dizer, 1 Timóteo 4 diz que tudo que Deus criou é bom e nada é recusável. Mas você acha que se a gente pegar, tudo é reciprocação de graça, pegar aquela plantinha com florzinha rosa e comer aquela florzinha rosa, comer aquela planta venenosa, orar antes, sabendo ainda que a planta é venenosa, nada de mal vai me acontecer, ela não vai corroer os meus órgãos, assim como tem o poder de fazer isso com um cachorro, com um animal. Essa aqui é uma planta tóxica. Sabendo dessa água, amassei ela aqui. Isso aqui se tornou veneno. Eu posso tomar isso aqui e não vai acontecer nenhum mal comigo? Isso aqui é água com detergente. O detergente vai entrar pela minha boca, não vai me fazer mal? Tem certeza? Acredito que você já entendeu o que eu quero dizer, porque isso aqui me fará muito mal. Eu não posso beber desses 2 copos, que é veneno e vai me fazer mal. Então, bora lá pro estudo. Agora isso aqui sim, água pode. Vamos pro estudo. Eu quero ler Mateus 15 com você, começando no verso 1. Vamos ver o que fala em Mateus 15, vamos entender o que diz esse capítulo, para entender o que Jesus quis dizer. Vamos lá. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta do Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As regras da tradição do povo são consideradas preceitos de homens. Isso Jesus disse. Que os fariseus, os sacerdotes da lei, eles haviam criado regras sobre os mandamentos de Deus e criado outras regras também, como essa aqui. E aí, o que acontece? No Marcos 7, nós vemos claramente o que os discípulos estavam comendo. Porque em Marcos 7, 1, 23, conta também essa história. E lá diz que eles estavam comendo pão sem lavar as mãos. Por que eles estavam comendo pão sem lavar as mãos? Eu não sei. Mas eles estavam com fome e estavam comendo. Apenas isso. Quem nunca comeu, estava numa casa de alguém, viu uma fruta, pegou a fruta no pé, passou a mão assim ali e comeu a fruta, E não foi lá dentro, lavou a mão para comer. Mas a mão também não estava encardida, cheia de terra, igual a minha no início desse vídeo. Então, os fariseus ali questionaram aquela situação. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Jesus aqui não disse literal, porque senão eu poderia sujar as minhas mãos fora de terra e comer aquela maçã e não me contaminaria com nenhuma bactéria, ninguém daria infecção intestinal e etc. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Vamos ver um pouquinho mais pra frente. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, vão se escandalizar? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cego. Ora, se o cego guiar o outro, cairão ambos no barranco. Então ele disse: Pedro, explica-nos a parábola, então. Olha o que
Pedro diz: explica-nos a parábola. Então eles entenderam claramente que aquela frase de Jesus era uma parábola, era algo que não seria entendido por todos, nem da forma rabachete carebiá, salamanchadará, de forma literal, porque nós sabemos que as parábolas elas traziam lições, ensinamentos, e as pessoas não entendiam, muitas pessoas não entendiam, e Jesus, quando estava com os discípulos em secreto, lhes dava a tradução da parábola. Naquele tempo, quem era sábio se utilizava de parábolas para ensinar lições ao povo. Era algo que para os judeus, para o povo, né, de Israel, conhecia que os sábios utilizavam desta como que fala a palavra? Utilizavam de parábolas para ensinar o povo, né? E aqui eles entenderam claramente que aquilo ali não era algo para se entender de forma literal, porque eles sabiam que tinha coisas que, se eles comessem, eles ficavam impuros. Então, por isso que eles disseram, os judeus vão se escandalizar, mestre. E aí, Jesus vem e explica: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Mas o que ele está dizendo dizer? Preste bem atenção. O Senhor estava dizendo contaminar espiritualmente. O meu espírito não é contaminado se eu comer sem lavar as mãos. Você entendeu agora o que eu quero dizer? O que Jesus quis dizer? Aqui no sentido de contaminar é de forma espiritual. Por isso que ele diz que o que sai do coração, sai do coração, né? Porque do coração, sai da boca, vem do coração. Então o que sai que contamina, porque o que sai vem do coração. Do coração saem os maus desígnios, né? Os homicídios, os adultérios. Antes da pessoa cometer um crime de assassinato, isso vai vir na mente dela, vai chegar ao coração dela e ela vai pôr em prática. Então, vem de fora para dentro. O adultério também vem de fora para dentro. Os furtos, a pessoa primeiro planeja e depois faz. Falso testemunho, primeiro ela cria a mente, o coração dela vai e diz falso testemunho. Tudo passa pela mente, pelo coração e depois sai. E por isso que diz, é do coração que vem, que sai pela boca, que contamina o espírito, né? Vocês entenderam até aqui, né? Então, é contaminar de forma espiritual. Então, vamos ler esse versículo dessa forma. Não é o que entra pela boca que contamina o homem espiritualmente falando, mas o que sai da boca, isso que sim contamina o homem espiritualmente falando. Tá aí? Tá bom. Glória a Deus. Então, o que o Senhor quer que eu traga hoje aqui pra vocês? Só que Marcos 7:18, está me informando aqui que fala aqui. Vamos ver o que fala Marcos 7. Marcos 7. Aqui em Marcos 7:18, 19, final diz assim, ó. Porque ele não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escuros, e assim considerou ele por todos os alimentos. Por todos os alimentos. Mas que alimentos? É isso que eu quero te ensinar na Bíblia Sagrada hoje. É isso que eu quero trazer a você. Porque existem plantas comestíveis, mas existem plantas que não podemos comer. Elas são venenosas, elas são proibidas para a nossa alimentação. Então, nem tudo pode ser comido. Mas os discípulos sabiam que eram alimentos e o que não eram alimentos. Só que como entender as cartas de Paulo que fala, né, que tudo é aceito, recebido com ações de graças? Então eu quero começar a estudar desde o início com você. Fique nesse estudo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Quando estamos na ignorância de algo, né, depois nós saímos dela, nós somos perdoados por este tempo de ignorância. O Senhor não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Mas é bom a gente compreender o que diz as Escrituras. As cartas de Paulo, infelizmente, são usadas
às vezes de forma errônea. O próprio Pedro disse que Paulo escreveu de tal maneira que muitas pessoas distorciam desde aquela época, conhecendo a personalidade de Paulo, a cultura, conhecendo o povo, né, o povo de Israel, o povo ainda distorcia as palavras de Paulo, imagina nos tempos de hoje. E eu quero estar explicando parte por parte. Eu quero estar explicando 1 Coríntios 10, alguns versículos de lá que é utilizado de forma errada, 1 Timóteo 4, 3 a 5, Atos 15, 29, Atos 11, 1 a 18. E outros versículos que eu quero mostrar a você. Então fica aqui comigo, não saia desse vídeo. O Senhor colocou no meu coração para passar a você. Eu tenho certeza que o conhecimento que você vai adquirir hoje aqui vai mudar a sua vida. Deus te abençoe. Vamos lá? Glória a Deus. Arabaxerebede calabás. Estou sentindo a presença do Altíssimo aqui. Eu quero ir lá para o início. Eu quero ir lá para o começo. Vamos começar vendo o que a Bíblia dizia sobre alimentação no início. Gênesis 2, não, Gênesis 7, tá? Gênesis 7, versículo 2. Gênesis 7 fala de Noé e sua família entrando na arca. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés, o mesmo que escreveu Levítico, Deuteronômio, Êxodo, Pentateuco, né? Moisés escreveu. Nós sabemos quem é Moisés. Então, o versículo 2 de Gênesis 7 diz assim: de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Vamos ver o que diz o versículo 1 antes. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, ou pode estar 7 casais na sua Bíblia, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, macho e sua fêmea. Peraí, é isso mesmo que você entendeu. Noé já sabia que havia animais impuros ou imundos e animais limpos ou puros. Se estiver na sua Bíblia. Então, vamos lá para o início. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no Jardim do Éden, a alimentação estabelecida pelo Senhor para o ser humano puro, antes de ser contaminado com o pecado, era o quê? Era vegetais, era a erva do campo, era as plantas, né? Era as frutas, era tudo que o Senhor tinha criado no Jardim do Éden, que era bom para se alimentar, menos os animais não eram alimentos. Mas quando pela boca entrou o fruto proibido, se consumou o pecado, a desobediência. Antes os animais não matavam uns aos outros, não tinha, né, alimentação de carne, mas aí naquele momento surgiu isso, que o pecado contaminou a todos, né? Contaminou a terra, contaminou até os animais. Todos foram atingidos pelo pecado. Aleluias. Então o Senhor, naquele momento, a partir daquele momento ali, né? O Senhor, ele já sabia que ia acontecer aquilo. E Moisés não conta, mas nós sabemos que Noé já sabia, porque senão não estaria registrado isso aqui. Houve uma separação de animais que poderia servir de alimento ao homem, e animais que não serviriam. Por que 7 casais de animais limpos entraram na arca? Para que tudo isso? 7 casais de animais, 7 machos, 7 fêmeas, de cada espécie de animal limpo. Para quê? Porque o Senhor queria garantir a alimentação da família de Noé depois que eles desembarcassem daquela arca. Porque estes animais eram considerados alimentos. O Senhor havia permitido que eles fossem considerados alimentos. Então precisaria de mais desses animais se multiplicando sobre a terra. E um casal de animal imundo, porque este animal imundo, ele seria considerado como um animal que realizaria a limpeza do local, a limpeza da sujeira, a limpeza do meio ambiente, da natureza. É como se fosse um animal lixeiro. E alguns acham que só em Levítico 17, que falava de animais imundos, impuros. Foi lá no tempo do deserto, quando Moisés estava entrando no deserto. Não, isso é um erro muito grande. Não foi lá.
antes de haver povo de Israel, antes de haver esse deserto, antes de existir Moisés, as pessoas já conheciam o que era alimento e o que não era, qual era animal impuro, qual era animal limpo, porque o próprio Noé, depois que sai da arca, a Bíblia diz no verso 20 do capítulo 8, diz: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. O que você aprende aqui? Noé pegou aves e animais limpos para sacrificar ao Senhor. O Senhor não recebia sacrifício de animal imundo. Não recebia e não recebe. Tá bom? Você presta bem atenção nisso. Não recebe. E aqui, mas como que nós vamos saber o que é animal limpo, o que não é, o que é alimento, o que não é? Lá em Levítico 17. Ah, mas Levítico 17 foi só pro povo. Não. Já existia essa separação desde o início. Desde o início. Só que a Bíblia, o Senhor não nos revelou todas as coisas, quando que o povo descobriu que era pecado. Porque como que sabia que o povo estava em pecado no tempo de Noé, que estava todo mundo errando, se não houvesse uma lei que tivesse sido passada pelo próprio Deus a algumas pessoas ali, que passassem elas oralmente. Como que quando Caim matou Abel, não sabia que era errado matar? Claro que sabia. Então havia já uma lei transmitida pelo próprio Deus. Algumas pessoas não foram registradas isso, mas isso é algo óbvio, né? Algo de raciocínio. E então, nós sabemos que animais que Noé ofereceu e que animais entrou na arca através do que Moisés recebeu em Levítico 17. Lá ele trouxe tudo separado, o que era alimento e o que não era, o que era puro e o que era impuro. Então, antes de você me julgar ou se assustar com o que eu estou falando, vamos estudar até o final. Confira tudo. Confira tudo, tá? Confira tudo na sua Bíblia. Anote tudo. Peça ao Espírito Santo que te revele, que te abra o entendimento para você entender o que eu tenho passado aqui neste vídeo. Para que você não venha pecar julgando algo sem estudar até o fim. Que eu quero mostrar com a Bíblia isso para você. Tudo que eu falo eu mostro com a Bíblia. Eu provo na Bíblia, então vamos continuar. Glória a Deus. Então em Levítico 17 fala dos animais. Nós não precisamos ler, você pode pegar a sua Bíblia e ler Levítico 17. A partir do verso, deixa eu ver aqui, Levítico 17... Ou é Levítico 11, peraí, irmãos, é Levítico 11, desculpa, eu marquei 17 aqui para outra coisa. Levítico 11, Levítico 11 inteiro, você vai descobrir quais são os animais que eram alimentação e os animais que não eram alimentação, que não são alimentos e o que são alimentos. Isso que eu quero que você preste atenção. Isso não foi dado lá por causa que o povo estava no deserto, isso sempre existiu, tá bom? Levítico 17, 14 a 16 fala sobre, que é o que eu estava marcado aqui, Levítico 17, fala sobre 14 a 16. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então, é proibido comer carne com sangue aqui. E essa lei não foi abolida. Aí de quem fica falando isso, né? Que as leis, tem a lei que tá lá. Não, foi até confirmado lá em Atos 15, 29, né? Nós vamos ler isso depois, Atos 15, 19, tá? Então, eu quero ler com você Atos 11, 1 a 18, que é referência de Atos 10, 14. Pega Atos 11, 1 a 18. Atos 1 a 18, vamos ver o que diz em Atos 11, 1 ao 18. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o questionaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo:
Aí, o que Pedro vai contar? O que está já relatado em Atos 10. Você pode pegar Atos 10, a partir do versículo 14, você vai ver isso. Ele vai relatar o que aconteceu com ele, que já estava relatado em Atos 10, 14. Atos 10, 14, certamente. Deixa eu confirmar se a minha escrita aqui está certo. Atos 10, não, no versículo 1. No versículo 14 eu marquei para depois ler algo para vocês. Mas vamos lá, em Atos 11, ele está relatando o que aconteceu em Atos 10. Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca, entrou pela boca. Lembra do que Jesus disse, Mateus 15? Então, jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Ele não falou qualquer alimento comum ou imundo, ele falou qualquer coisa comum ou imunda. E aí, segunda vez falou a voz do céu, o que Deus purificou não considere comum. Isso sucedeu por 3 vezes de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O que a gente entende aqui? Que Pedro teve uma visão, está registrado em Atos 10, essa visão. Ele viu um monte de animais que são imundos. Mas peraí, Letícia, não, Deus, não, presta atenção, gente. Não vamos errar as escrituras, não. O que acontece? Aqui diz que Pedro, que andou com Jesus, que ouviu aquela parte que entra pela boca, não contamina o homem. Pedro, o próprio Pedro, disse que não comia, nunca comeu, nem antes de Jesus, nem durante, quando ele estava com Jesus, nem depois da morte de Jesus. Ele não comeu coisa imunda. Se ele que andava com Jesus tivesse visto o próprio Jesus comendo algo imundo, ele certamente comeria, mas ele não viu. Ele não viu Jesus liberando que se comesse coisa imunda, porque o que é imundo aqui no Velho Testamento e o que é imundo no Novo, que nós vamos ver, não é alimento. É isso que eu quero que você preste atenção. Não são alimentos criados por Deus. Então, ele sabia... ali naquele momento, porque o Senhor usava de animais para referir a pessoas. Nós não lemos que Jesus disse que separar o bode das ovelhas? É claro que ele não vai separar o bode das ovelhas, ele vai separar os ímpios dos santos, dos justos dos injustos. Mas o Senhor usava animais para ensinar, para referir a pessoas.